todos. Deixem eu ter o meu momento fã agora. Dá licença. Vocês estão arrebentando. Muito bom. Eu estou curtindo cada momento. É uma delícia estar aqui nessa noite, apesar do frio. Voltando do meu momento fã. Lá perto de casa tem uma placa bem interessante, uma placa de trânsito, que você tem, apontando para um lado está escrito paraíso e para o outro lado está escrito liberdade. Eu moro na Liberdade e o musical dessa noite fala e tem como título Além da Liberdade. O pastor Peducci muito bem contextualizou aqui, ele deu um contexto histórico para a gente poder entender um pouquinho esse musical judaico-cristão que o Inovar está apresentando. Quando nós vamos para as Escrituras, e eu estou com ela aqui na minha mão, quando nós vamos à Bíblia, nós descobrimos a história do Êxodo, a história da libertação do povo de Deus. Eles foram escravos no Egito durante muitos anos, e essa escravidão, ela gerou várias situações bastante incômodas para o povo. E nós chegamos até Moisés. Moisés é tido como o grande libertador do povo. E nessa noite eu queria fazer uma ponte entre Moisés, a libertação no Egito, e a libertação que a gente precisa. Se eu perguntar para você nessa noite se você nasceu escravo, a sua resposta vai ser muito óbvia, porque a minha pergunta é muito tola. Você não nasceu escravo. Nós nascemos Brasil pós 1888, nenhum de nós nasceu escravo. Então, por que falar de liberdade, se nós somos todos livres? A minha pergunta é, será que somos? Será que de fato nós não temos algumas amarras que nos prendem a circunstâncias, que nos prendem a um estilo de vida destrutivo? Do que de fato nós precisamos ser libertos? Nenhum de nós nasceu acorrentado, nenhum de nós nasceu escravo. Mas é bem possível que alguém esteja preso a alguma circunstância, esteja preso a algum estilo de vida que o está impossibilitando de avançar. E eu vou dizer, de viver plenamente. Plenamente. Eu moro em uma cidade que é uma megalópole, uma metrópole. Eu moro bem no coração de São Paulo. E quando eu me sinto sozinho, eu vou às 6 horas da tarde para o metrô da Sé. E eu descubro que tem uma multidão de gente ali. E quando eu olho para as pessoas que estão ali, eu percebo uma coisa. Elas têm um estilo de vida muito louco. Elas correm, elas vão de um lado para o outro. E você olha aquele mar de gente ali na estação de metrô da Sé. E eu vou dizer para você, sem medo de errar, a maioria daquelas pessoas não vive. Aí você vai dizer para mim, é claro, pastor, elas não vivem mesmo, isso não é vida, né? Acordar às 5 horas da manhã, pegar um metrô lotado e trabalhar o dia inteiro, ouvir um chefe, ouvir alguém assim te pressionando e ainda chegar no final do dia, ter que voltar naquela lotação, naquele metrô. E se tem um exemplo de união, a gente encontra dentro de um vagão de um metrô, está todo mundo assim lado a lado, unido, junto, grudado. Não, mas não é esse tipo de vida que eu estou dizendo. Estou dizendo que essas pessoas realmente, elas não vivem, elas existem, elas respiram, elas andam, elas caminham, elas falam, mas elas não vivem. Porque vida, quando nós vamos às Escrituras, vida implica em ter Jesus. Vida implica em ter Jesus. O apóstolo João, ele escreveu uma carta, uma pequena carta,
1 João capítulo 5, e ele diz ali uma coisa bem interessante. Ele fala: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Sabe, só a vida realmente em Jesus. E como que a gente faz essa conexão entre libertação da escravidão do Egito, porque eles eram israelitas, eles não eram cristãos, a religião deles era outra, e como que a gente faz essa conexão com o cristianismo, com Jesus? Eu queria abrir a Bíblia, e eu peço licença para você para abri-la no último livro das Escrituras, o livro do Apocalipse. E se você sabe, você vai entender o que eu estou falando. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, não precisa me responder. O que significa a palavra Apocalipse? Já parou para pensar sobre esse assunto? A sua resposta provavelmente será revelação. Pois bem, eu quero te surpreender nesta noite. A palavra Apocalipse não significa revelação. Mas é interessante que o final dela você vai chegar a essa conclusão de que é uma revelação. A palavra Apocalipse é a união de dois termos gregos, a palavra ou a preposição apó e o substantivo calipto. Apó, eu vou ilustrar aqui mais ou menos. Eu tenho um ponto aqui, que eu estou marcado aqui, que eu vou chamar de ponto A. E eu vou caminhar aqui até um ponto B. Esse deslocamento que eu acabei de fazer é a preposição do grego chamada apó, que é um afastamento, é um deslocamento. E a palavra calipto é uma palavra que você conhece muito bem, você sabe e já viu algumas vezes uma árvore chamada eucalipto, que ao pé da letra significa boa sombra. Calipto é isso que eu estou vendo aqui. Eu não consigo enxergar vocês. Vocês estão... Agora sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu enxergo. Mas pode apagar, eles estão se sentindo mais confortáveis. Obrigado. Nossa, que interessante isso daqui, né? Calipto é isso aqui. É essa sombra. E Apocalipse é afastar da sombra. É como se eu tivesse escuro aqui, oculto. Eu entrei aqui e ninguém me viu. Apocalipse é isso, é esse afastamento, esse deslocamento da sombra para a luz. Por isso que a ideia de revelação. E eu queria aqui ler uma passagem que está aqui no livro do Apocalipse, no livro que fala das coisas que foram reveladas. E tudo que nós sabemos nas Escrituras, tudo que nós sabemos na Bíblia, nós só sabemos porque nos foi revelado, porque Deus descortinou diante dos nossos olhos, porque senão nós não teríamos como, pela ciência ou pela pesquisa, descobrir o que nós descobrimos. O livro do Apocalipse diz aqui no capítulo 15, no verso 2, o seguinte. E eu fiquei pensando, sabe, Fernando, o que falar nesse momento de um musical? Como me dirigir a músicos nesse instante? E eu resolvi falar de uma música. Eu resolvi falar de um momento de música aqui, que é justamente o que eu vou ler, que está escrito aqui em Apocalipse 15, verso 2, que diz o seguinte: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Olha que interessante. A união entre a lei e a graça, a união entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse grupo de pessoas estava aqui diante de um mar de vidro mesclado com fogo. Que cor é o fogo? Aliás, depende, né? Tem várias cores. Mas a ideia aqui é de um vermelho vivo. É um segundo mar vermelho isso daqui. Isso daqui é um segundo mar vermelho. E o êxodo aconteceu quando eles atravessaram, eles saíram do Egito e eles fizeram a famosa travessia, ilustrada nas pinturas, descrita nos livros de história. E eles atravessaram o Mar Vermelho. Estamos aqui no livro do Apocalipse, diante de um segundo Mar Vermelho.
E eles entoavam aqui, os vencedores da besta e da sua imagem e do seu número, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Quando Moisés saiu do Egito, no momento em que o povo foi liberto, veio um anjo, e este anjo passava, e ele trazia consigo a última praga das 10 pragas do Egito. Mas interessante que ele passava por cima das casas que estavam manchadas com o sangue do Cordeiro. Este anjo passava por alto desta casa. E nós estamos aqui diante de um texto que fala da libertação. E o curioso é que, se você pegar a sua Bíblia quando você chegar em casa, você vai descobrir que o capítulo 15 está antes do 16. É óbvio, é claro que está antes do 16. Mas se você perceber, o capítulo 16 fala dos 7 últimos flagelos. Curioso isso, não? Há um paralelo entre a libertação do povo do Egito e a libertação do povo de Deus no fim dos tempos. Só que interessante é que o cântico de Moisés aconteceu depois que o povo foi libertado. Só que aqui no Apocalipse, a canção é entoada antes das pragas caírem. Por quê? Muito simples. A vitória é tão certa, se você está ao lado de Deus, mas tão certa, que ela pode ser entoada antes, que ela pode ser executada antes de que de fato ela seja decretada. A pergunta que eu tenho para te fazer é: do que você precisa ser libertado? De que circunstâncias? Eu sei, talvez você está aí na sua zona de conforto, e é gostoso a gente estar na nossa zona de conforto, mas eu aprendi uma coisa nessa vida curta de pregador que eu tenho. A verdadeira função do pregador é confortar os perturbados e perturbar os confortados. Eu quero muito nessa noite sair daqui, e o meu tempo já esgotou. Eu quero sair desse palco de alguma maneira trazendo um conforto para você. Sabe, Jesus te ama do jeito que você é. Ele te ama pessoalmente. Ele não transfere isso para ninguém. Jesus não terceiriza o seu amor. Ele pessoalmente te ama. Esse é o conforto que eu tenho para te dar. Mas eu quero que você saia daqui perturbado com a pergunta que eu vou te fazer. Você o ama? Não precisa me responder. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando: o que você tem feito com a sua vida? Do que você precisa se libertar? Posso te dar uma dica? Use o sangue do Cordeiro. Passe o sangue do Cordeiro. E veja, não estou sendo literal, tá? Não estou literalizando. Você me entendeu, você é inteligente. Jesus na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue por mim e por você. Ele te ama. E você?